Bem-vindos a mais um episódio do Veja Bem Mais. Continuando aqui a nossa saga romana. Continuando aqui a nossa história com o nosso querido, amado Júlio César. Já estamos há 10, 11 episódios falando dele. É um recordista aqui. Daqui a pouco o podcast vai virar Veja Bem César. Então. Veja bem César. Veja César vai aparecer, mas tem até o bem. Aí, bom, estamos agora no episódio 107, parte 30 já dessa saga romana. 30, meu Deus do céu. Tá E tranquilo. ainda tem chão, hein? Chãozinho, não chãozão. Eu tô bem curioso, porque querendo lá no começo a gente falou, né, que essa parte quando a gente fala de Roma, principalmente na época da escola, a gente sabe um pouquinho do César, né? Tipo, Sim. sabe que ele morreu, sabe como ele morreu. Todo mundo sempre Uhum. usa aquela frase até tudo Brutus, que não falou na série, fiquei muito puto. E, Aham. e, e é isso, né? Tipo, a gente não sabe meio o que aconteceu depois. Antes, então, 90% das coisas que eu ouvi falar aqui durante essa saga de antes, nunca tinha ouvido falar. O Aham. Hamilton não. Toda hora eu falo Hannibal. Hamilton. O Hannibal. O Hannibal Uhum. nunca tinha escutado falar da minha vida. Pra mim era o filme, era o cara do filme lá. É. Bom, Mas aí tem uma estou questão não curioso. só de se a escola ensinou, se foi você quem não prestou atenção. Pode ser, né? Tem esse Pode pequeno ser que tenham mistério aí. mencionado. Ah, mas também se mencionou foi um negocinho bem de rodapé, né? Porque, poxa, É, história dessa. de, é que também outros momentos, outros objetivos. Sim, sim. Confesso que da parte da escola também não lembrava quase nada. Tipo, o nome César é reconhecível, 23 facada é um número simbólico, É isso, mas o resto. né? É isso. E um pouquinho da fundação. Eu sabia alguma coisa da fundação, mas eu não por causa da escola, por algum outro motivo. Na escola Pô, ensinava o Rômulo e Remus também, com ensinava? Será que é de lá Caloba, então? que Pode ser. amamentava os dois, isso daí É, é então, disso eu popularzinho. lembro dessa parte, assim. Sim, sim. Inspiração pro Mogli também, né? Tem Ah, todas umas questões aí de entretenimento que alimenta o mito da fundação de Roma. agora daí pra frente, o cara morrendo com raio, Depois teve a parte do Império, né? as Depois guerras, e aí o esquece. filme Gladiador você lembra mais ou menos. Gladiador, eu lembro, pô, eu gosto de Gladiador. Você Ainda não gosta. reassisti, você falou pra reassistir, né? Mas. Assim, em Eu breve. acho que ainda vou gostar. Estamos chegando lá, estamos chegando lá. É, você vai gostar quase que na mesma medida que você gostou do filme Spartacus. A parte é engraçado. Então, você vai gostar nesse sentido. Você vai ver que fizeram tanta costura dramática que É. é uma boa ficção de algo que é meio que baseado em Eu já ficção sei que também. eu lembro que o rei lá, que acho que até o Pedro mencionou isso pra mim uma vez, que o rei que tá na. Rei Imperador, sabe que ele é? Imperador. De. Que é o Máximo mesmo, né? Que ele pega o nome dele. Não lembro. Não lembro o nome do Aham. cara. Mas enfim, ele não é daquela Joaquim época. Phoenix. É. Não, não, o pai dele. Ah, o pai dele, É. certo. Marco Ele nem Aurélio. é daquela época. Marco Aurélio, isso. Que ele Uhum. nem é da época, né? Nós já até. Exato. Era pra estar morto há muito tempo. É Enfim, um top hits ali que fizeram. chegaremos lá, chegaremos lá. Mas Hoje isso, ainda é César. sim. Mas estamos chegando no final. Realmente, hoje é o penúltimo episódio antes do seu falecimento. Perdão pelo spoiler. Né? Mas não será nem de longe o último episódio falando dele, porque mesmo morto, ele continua vivo por muito Ah, tempo sim. ainda na história que a Ah, gente conta, né? E também sim. até hoje em dia, né? Que a gente tava falando meio offline aqui antes, que não estamos gravando em meados de maio agora, 2024, e tem um monte de coisa referenciando o Júlio César. Na mídia, essa semana você viu aí, né? Tem a capa da revista The Economist com ele com a bandeira americana no braço, Não. perguntando se os Estados Unidos é antiditador ou a prova de ditador. E a figura dele aí ilustrando. Coincidência? Também, para quem gosta do mundo do entretenimento, a série The Boys, que não saiu ainda enquanto a gente tá gravando a última temporada, mas o trailer. Bom, vou dar spoiler pra você que não viu o trailer, né? Mas o Homelander lá, como o trailer é todo estruturado como uma queda da República, assim. E o Homelander, acho que usa o nome Eu não quero ser X, eu quero ser César. Algo nesse sentido. Acho que na última temporada eles falam alguma coisa.
Eu não lembro se foi especificamente do César, mas alguma coisa de ser ditador, de ser imperador, um negócio assim. Sim, sim. Mas nesse trailer o nome César é citado. Hum. E Ah, também, não, eu vi o trailer sim. viu, Porque eu né? lembro que eu até comentei, acho que com um amigo nosso, Davi, falei, ah, o César vai gostar disso aqui, por causa dessa cena. Eu vi Da o trailer, menção, sim. né? Isso É, daí. verdade. E tem um filme que tá pra sair aí também, que eu não vou comentar sobre qualidade, porque não vi e a crítica não tá muito boa, mas chama Megalópolis, do Coppola, Ah, do Coppola lá. que a cidade se passa, bom, é Nova York, mas eles renomeiam Nova York pra Nova Roma, e Oh, o nome do protagonista é César Catilina. César Cartolina. É com Catilina, coisa lá, não é? Com Adam Driver. Adam Drive. Aí você vê o trailer, você vai ver também que é fortemente inspirado por Roma. Hum, Tem até nice. luta de gladiador. Então Sério? sim, é um período bem romano, falando em termos políticos, entretenimento. Sim. É porque o meu negócio é meio futurista, né? Pelo que eu Sim, lembro, mas eu acho. baseado em uma ideia de ideal passado. E Sim, acho que é aí sim. que tá a pegada da coisa, mas como eu disse, não vi, não posso comentar muito. Ok, Eu ok. acho que o resumo da ópera é simplesmente o César não morreu. Bom, a gente vai falar dele depois que ele morrer aqui na nossa saga. Continua vivo não só nesse contexto, mas também qualquer lugar que você virar o olho aí, em termos políticos, sociais, entretenimento. O nome dele, acho que é mais famoso, quer dizer, acho não, né? Certeza, em número de pessoas, muito mais famoso hoje do que foi em qualquer outro momento da história. Sim. Então, mais uma resposta para a pergunta por que fala tanto de Roma, ou por que tanto do César em particular. Tá aí, né? Acho que a figura da antiguidade, pelo menos nesse momento agora, é certamente mais falada, e como a gente já falou outras vezes, também a mais citada desde a morte até hoje em termos de figura histórica da antiguidade. Grande César. É isso aí. Agora vamos falar um pouco menos sobre ele e mais dele, no sentido o que ele fez depois dos nossos últimos acontecimentos, Sim. que foi Nos últimos foi no Egito, né? Ásia. A gente terminou na. Terminou no norte da África, né? Que ele sim, reconquistou com a lá. morte do Catão. Isso. Fizemos um segundo de silêncio para ele. Isso, verdade. Sim. Então aí não vamos resumir muito além disso. Só esclarecer. Quer dizer, bom, na verdade teve uma outra coisa que a gente falou também. A gente passou por Roma brevemente. Não foi isso. Começou no Egito, foi para Ásia Menor lá com Farnaces Fanfarrão. Depois o norte da África. Mas antes dele ir para o norte da África, entre o Ásia Menor e o norte da África, ele ficou na Itália, no sul da Itália, por uns meses. E aí falamos das fanfarrices do Marco Antônio lá, na crise de meia-idade, andando de charrete puxado a leão. E o fato que o César se elegeu cônsul, ou co-cônsul, né, que tinha mais um cara lá, mas em absência, e depois disso foi decretado ditador por 10 anos. Tem que lembrar desse ponto aí, é importante. Ele tinha se declarado pelo Marco Antônio, quando ele estava indo lá pro Egito, e aí agora ele está num período de ditador por 10 anos. Eu não lembro se eu mencionei esse detalhe, mas com a ditadoria também veio um bônus de que ele seria cônsul por 5 anos consecutivos. Então tinha bastante poder, vamos dizer assim. Tá bem, né? Ele tá bem. Também. Então, mas agora ganhou no norte da África. Isso estamos no ano de 46. Ele foi para lá em 45. Agora volta para Roma, realmente Roma, finalmente em 46. E, bem, é absolutamente vitorioso. Tem aí os ex-inimigos, basicamente todos derrotados. Lembrando, Pompeu era o maior, depois tinha lá o povo bom do Egito, ele meio que entrou na briga, né? Não era o inimigo desde antes, mas apaziguou a situação. Nos Ásia Menor, o Farnaces, que também já era. E no norte da África tinha o Escipio, um dos descendentes do Escipio, o Catão e o Libianos, que era o general dele. O único que fugiu de tudo isso daí foi o Libianos. Mas, em termos práticos,
acabou a Guerra Civil, agora finalmente podia voltar para Roma como a pessoa mais poderosa e definitivamente quem está no poder. Então aí começa um período quase que de lua de mel dele em Roma. O ano de 46 é um ano muito bom para Acabou ele. de sair de uma lua de mel, vai pra outra? Agora é lua de mel política, digamos. E ele volta para Roma e não vai te surpreender em nada, que a primeira coisa que ele faz, antes mesmo de entrar na cidade, ele para lá do lado de fora do Pomério e faz uma consulta com o Senado para que eles autorizem que ele tenha um triunfo. Lembra que a questão do triunfo, você não podia entrar no Roma como general e não podia entrar com o exército. Então tinha que ter autorização do Senado. E da última vez que ele tentou isso, lá no ano 50, acho que foi 60, né? No ano 60, Ele teve que escolher, né? ele teve que escolher, porque o Catão deu um filibuster nele. E ele abdicou do triunfo e escolheu se candidatar a cônsul, né? O que conseguiu e o resto a gente já sabe. Então, dessa vez, ele meio que para vingar o Catão. Quer dizer, falando em Catão, um asterisco aqui que eu lembrei de um detalhe que eu não mencionei no último episódio. Nessa última batalha dele lá no norte da África, lembra que ele prometeu para todo soldado, né? Que era a última batalha, porque eles fizeram o motim lá, a greve. E ele conseguiu levar eles com base nessa promessa, de que seria realmente o último embate desses veteranos. Uma curiosidade que eu esqueci de contar no episódio passado é que na última batalha lá mesmo que teve... Você chegou a ver o vídeo? Pra ver aquela triangulação que eu mencionei várias vezes? Sei. Da Então, triangulação eu lembro. O vídeo. Não vi. fala pros ouvintes ver o vídeo e você mesmo não vê, né? Que bonito. Já falei, faça o que eu falo, não o que eu faço. Aham. Aí, ouvintes, pode mandar. Vergonha, vergonha. Me cobra, no próximo eu vou falar. Aham. Bom, o ponto é que nessa última batalha, onde teve aquela estratégia lá de dividir o exército inimigo no meio e pegar cada um num flanco, não teve sobreviventes. Porque os soldados sabiam que seria a última batalha. Então, quer dizer, eles não só sabiam, mas eles também viram muito dos inimigos como combatentes com que eles já tinham lutado antes. Porque, lembrando, César gostava de perdoar muita gente. Sim. Então tinha muita gente que ele tinha perdoado e estava lá na batalha com libianos, o Scipio. Então os soldados pensaram, né? Agora não vão perdoar mais ninguém, independente do que o César queira. Até lembrando, eles iniciaram Sim. o front ali, né? Começaram o ataque ali, né? Isso, eles foram Primeiro pra cima. passo. E eles não perdoaram ninguém. O César até tentou parar eles porque virou uma carnificina, mas não conseguiu. Então os soldados se despediram num banho de sangue, deixando basicamente 0 sobreviventes, que eram outros romanos. Lembrando desse detalhe, né? Era a Guerra Civil ainda. Então fica com esse detalhe aí, que a última guerra foi legal, vitoriosa pro César, mas também foi mais sanguinária do que as anteriores, dado essa condição aí de que os soldados já estavam putos, era a última, e tinha gente ali que eles não queriam arriscar mais ver a cara. Sim. Então esse é um ponto importante para algo que eu vou comentar em breve, mas fica com esse detalhe aí em mente. Voltando lá para o César, tá no Pomério, pediu autorização pro triunfo, e como eu disse, para vingar o Catão que proibiu ele de ter um triunfo, ele não pediu só um triunfo dessa vez, ele pediu 4. Caramba! De uma vez? De uma vez. 30 dias de festa. Que se você lembrar, ele conquistou a Gália, então aí é um triunfo, certo? Acho que todos concordam aí de que ali foi como foi uma vitória defensiva, né? Porque Gália nunca atacou Roma, mas a possibilidade do ataque foi lá. Ele tava lá pra apaziguar também, né? Ataque, como que chama? Preventivo. Exato. Preventivamente conquistaram toda a Gália, mas aumentou o território, conquistou, bota o carimbo ali, realmente. Triunfo reconhecido. O segundo triunfo que ele demandou foi para a vitória no Egito. No Egito? No Egito. Porque lá teve a Guerra Civil, eles tentaram acabar com ele ganhou, fez a parceria lá como pronuncia o nome dela mesmo? Cleópatra. 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 Isso. E
tava vermelhinho, bom, tava mais vermelhinho no mapa, ainda não era província romana, mas ele alegou de Tava quase que lá. sim, de que agora o Egito tinha sido, sei lá, repacificado, para dizer alguma coisa. O que é estranho porque ele deu a ilha de Chifre, né, de volta pro Egito. Então ele meio que perdeu o território, não ganhou ali, mas de todas formas, você lembra quem que era o Senado naquele momento, né? O Cocônsul foi alguém que ele botou lá, e o Senado como um todo, lembra, os pompeanos estavam no Senado, já nem existia mais. Sim. Então foi quase que um exercício simbólico. Eles autorizaram também. O terceiro triunfo seria para Ásia Menor. O Farnacés Fanfarrão lá. Sim. Ele poderia... Bom, ele ganhou a batalha, é isso que ele quer comemorar, porque não ganhou território nenhum, né? Na verdade, reverteu o que o Farnaces tinha conquistado. Isso. Mas não foi um positivo, né? Foi um voltar pro neutro. Você E o recuperou. Senado recuperou, sim. E o Senado, claro, aprovou. E o último, e esse é o mais delicado, é o do norte da África, de onde ele acabou de chegar. Porque, em teoria não, né? Na prática, ele não... Não, vamos lá. Em teoria, ele só pode ser reconhecido por ganhar território externo, contra agentes externos. Mas Sim. nesse da África aí, ele lutou contra romanos, e romanos já estavam lá. Então não ameaçou a posse de Roma nisso daí. Sim. Foi simplesmente quem que eles estavam seguindo de Roma lá, que naquele momento eram os pompeanos e agora tinha que ser o César. Então, no primeiro momento, eles disseram que não tinha certeza se essa era aceitável, mas aí... Porque já era deles. Exato. E aí ele disse que na verdade não, que foi o rei Nuba, lembra do rei Nuba? Nuba, sim. Que estava lá com um monte de legião também, ele disse que ele era que estava querendo se aproveitar da situação para ganhar do César e depois tirar de lá o Escipio e o Catão e reconquistar todo aquele território para ele. Então ele disse basicamente, ó, se não fosse eu lá, teria me derrotado, teria traído os outros e teria reconquistado o território. Então eu preveni Novamente. que fosse... Medidas preventivas. É isso aí. Então eu mereço um triunfo para isso. Tudo ali falando, Rei Nuba era o vilão e eu derrotei ele. Sim. Quem tava no meio foi uma consequência, um efeito colateral, mas ele era o inimigo. Aí o Senado, acho que já entendendo, né, o entre linhas de você vai me dar isso de uma maneira ou de outra, Né? aprovou. Então, 4 triunfos aprovados. Caraca, 4. 4. E aí, se você lembrar da série, voltando lá pra série, né, HBO, Roma, primeira temporada, esse é o episódio 10, Tem um eu triunfo acho. lá quando ele volta mesmo. Mas esse triunfo dele é. É Então, depois do. Ou era antes? É antes, não é? não, é depois. É o episódio 10 da série, chama Triunfo. Tá. Pinta a cara dele e tal, né? Isso. Se você quiser Sim. abrir a página da série aí pra Sim. lembrar o detalhe, mas o Triunfo, sim, ele é mostrado na série e uma das melhores cenas da série em termos históricos, porque Foi essa cena que me fez. Foi uma das cenas que me fez lembrar. Nossa, era muito colorido Roma, né? Porque lá era muito vermelho, o pessoal com as roupas, com aquelas. Parte em roxo, em vermelho, em azul, tipo, festejando, o pessoal jogando flor pra cima. Que bonito. sim, Lugar o alegre. desfile dos desfiles. Sim. Tudo bem que dura, E sei lá, 20 segundos, 30 segundos na série. acho que 4? também deve ter sido a cena mais cara que eles tiveram na série. E na série eles estão carregando preso o rei lá da Gália, né? O Vercingetorix. É, Então, e aí, tá lá. então você lembra de como eram os triunfos, mais ou menos? A gente já chegou a falar Assim, de tinha como... todo um desfile, sim. Sim, então isso, não sei se a gente já tinha falado desse detalhe, mas o que a série mostrou é verídico, que o triunfo era pro general, pro conquistador, que era declamado imperator, que é o dono das terras. E nesse momento, nesse dia, ele ficava acima do cônsul, tinha permissão de entrar com os soldados armados, né, com o batalhão, e desfilava para que todos apreciassem não só ele como figura que trouxe a conquista, mas também demonstrava a conquista, que se traduzia em basicamente 3 coisas. Uma eram os objetos
e tesouros do lugar. Então tinha todo um carro alegórico, Sim. com objetos preciosos e muitas riquezas do lugar, incluindo moeda de ouro, prata. Eles faziam um desfile ó, isso daqui tudo é nosso agora. Como Todos tá os aqui. espólios que eles conquistaram na guerra. Isso, exato. Então tinha isso, também tinha, não em termos menos materiais, os animais exóticos que eles encontravam no lugar, e isso era certamente a febre da criançada naquela época, queria ver os elefantes, as pela primeira vez, girafas, né? zebra, tipo, tudo que não tinha na Itália, vinha em outro lugar, levava para celebrar. Incluso teve uma anedota que eu não lembro se a gente comentou quando Pompeu teve o terceiro triunfo dele. Incluso, ó, eu falei que o César tem 4 aqui. Isso já é mais do que qualquer outro personagem na história até agora. Quem mais teve antes dele foi o Pompeu com 3. Sim. Mas Então, o Pompeu não foi 3 de uma vez? não, o Pompeu Não, do né? primeiro foi do Sula, da conquista lá da Guerra Civil. O segundo foi do Spartacus. Sim. E o terceiro foi quando ele voltou da Ásia. Esse do César tá sendo, tipo, literalmente os 4 juntos? Um grande. Não é no mesmo dia. Tá. São 4 dias em semanas diferentes. Também não é assim, segunda a quinta. Tá. Pô, o cara vai ficar um mês inteiro de folga. Vai ser festa em Roma pra sempre. Acho que foi basicamente isso. E foi declarado Feriadão. 40 dias de ações de graça. Caraca, velho. Maravilha. Mas a anedota aí, antes que eu perca a linha da tangente aqui, é que o Pompeu, falando de animais exóticos, ele tentou. Porque a tradição era que o general fosse puxado por 4 cavalos brancos na carruagem. E o Pompeu quis substituir os 4 cavalos por 2 elefantes. Tinha trazido lá da Ásia Menor. Só que os elefantes não entravam na rua estreita de Roma. Tinha 2 de uma vez? E aí teve uma situação constrangedora que eles não passaram, ficou todo mundo lá, e aí eles tiveram que tirar os elefantes, pegar os cavalos. Eu ter levado entre meia e 1 hora, assim, todo mundo com cara de pastel. O desfile. Isso a gente não falou não lembro disso. E o Pompeu lá se achando não, né? Com o seu momento de ápice aí político, militar. Atingiu a glória que ele queria. E tá esperando com a perna cruzada trocar os elefantes pelo cavalo. Pariu. Mas enfim, o comentário é que tinha coisa material lá, os espólios, tinha os animais exóticos, que também iam com pinturas do que tinha acontecido. Isso a série não mostra. Na verdade, a série não mostra nada do que eu falei até agora, né? Eles mostram tesouro, não mostram animais exóticos. E também não mostram as pinturas das batalhas, como eles colocavam como se fosse outdoors, assim, nesses carros alegóricos, mostrando grandes cenas das grandes batalhas. O que na série eles fazem teatro com isso, se eu não me engano. Incluso o episódio que chama Útica, que é o 9º, começa com um teatro sobre a morte do Pompeu lá. Pompeu não, do Catão. Sim, verdade. Eles transformaram essa parte no teatro, mas era para todo mundo ver, né? Para todo mundo apreciar, então tinha pinturas as cenas de batalha. Na série, o César Rutella fica meio. A expressão dele parece meio descontente de ver o teatro, da forma que eles estavam tratando a imagem do. Então vamos chegar nesse ponto daqui a pouco. Mas só falando do triunfo, como tradicionalmente tinha essa demonstração de várias coisas, então tinha essa terceira aí categoria que era das grandes cenas de batalha. E por último, eles também desfilavam com os prisioneiros de guerra. E se você trouxesse um rei ou um governador da terra que você conquistou, esse era quase que assim o maior espólio. Que não só você disse, ó, é nosso, é romano, mas ó, quem era o rei aqui, agora está sendo desfilado. Como é você desfilar com a cabeça do leão, basicamente. E isso a série fez, e foi o único que ele focou, né? O Verse lá realmente foi levado para Roma 6 anos depois de que ele foi derrotado. 6 anos depois? Estamos falando de... Então, nesse momento aí ele tava. Então, é isso mesmo, 6 anos depois, que ele foi derrotado em 52 e se desfila em 46. Mandando a carta pra ele, falou, então, tem que vir pra Roma, vai ter um desfile aqui. Não, acho que ele você tá, não lembra. igual na série, que na série ele tava prisioneiro do César. Claro, você acha que ele tá fazendo o quê? Se não tivesse sendo prisioneiro. Então, exatamente.
Acho que Aí você chega o pombo esqueceu, correio e fala, mas. então. Ah, mas o que ele poderia estar fazendo depois de tentar É, ganhar de Roma e ser derrotado? Tava de férias, né? Foi exilado. Tava em Ibiza. falou, cara, você fica aí, tá? Assim que der, eu vim te buscar pra nós fazer o desfile. Não, eu tenho quase certeza que eu comentei no fim do episódio lá dele, o fim das Guerras Gálicas, Que ele foi de que preso, que ele tinha sido feito prisioneiro, porque refém. lembra que ele tem até a imagem do episódio, acho que é ele jogando as armas dele aos pés do César. E aí eu comentei, o César não matou ele porque ele teria que ser usado para um desfile mais tarde. Acho que eu cheguei a fazer um comentário nessas Sei, linhas. não lembro. Que ele se Era o rendeu, fim das né? guerras, né? Isso, isso. E eu lembro de ter contado a parte da rendição porque ela é histórica, é icônica. Então, tá aí. O que eu falei que ele voltaria, aí tá. Ele voltou, realmente. A série, nesse sentido, foi precisa. Foi mantido prisioneiro por 6 anos, só pra que fosse desfilado aí com o César durante o triunfo. Certo. E o fim da cerimônia era, bom, não o fim, né? O fim do desfile, vamos dizer assim, porque o dia era tudo de festa, do começo assim até o fim do dia, depois tinham festas, jantares, banquetes, era um dia de carnaval, por assim dizer. Mas o fim do desfile principal era com a execução cerimonial dos prisioneiros de guerra. Então, o que a série mostra lá do Verse sendo enforcado na frente de todo mundo também é verídico. É verdade, né? É. E isso era considerado bárbaro até pelos bárbaros, mas Roma se orgulhava da tradição. Ah, a tradição é tradição. É isso aí. Só que ela pode se complicar em alguns momentos, como saberemos daqui uns segundos. Mas Ixi. só para fechar essa parte aí, a série realmente merece um joinha. Por mais que eles focaram só no Verse e a cena tenha sido curta, toda a questão aí era o maior evento da cidade, assim, em anos. E não tinha muito, né? Incluso acho que o último triunfo deve ter sido do Pompeu mesmo, se eu não me engano. Então era algo bem raro e era algo que era planejado, assim, por meses. Incluso tinha até... E aí eu não sei se foi nesse momento, mas sabe o Coliseu? Bom, você sabe o Coliseu, né? Que Sim, é sim. depois do que a gente tá falando. Mas o Aham. Coliseu teve um triunfo, alguma coisa que ele foi inundado para simular as batalhas náuticas. Ah, inundado proposital. Ah, nossa. Propositalmente. Ok. Então, era nesse nível, assim. Era o evento da década, para dizer alguma coisa. E agora estava acontecendo 4 De uma vez. em Uma uma vez não, semana ou em 2. seguida, assim. Mas era, como Cara, eu tô falando, pensa em Olimpíadas e Copa do Mundo de futebol. É tipo, somos 2 e ainda falta, sei lá, 8 outros eventos para se sim. equiparar ao que acontece. Não, na verdade, junta Olimpíadas, Carnaval brasileiro e final da Copa do Mundo. E ainda faltaria algum outro evento para chegar no quão grande era um triunfo lá em Roma. Sim. Tá. Então é realmente algo magnânime. E a série, eu acho que demonstrou um pouco disso, embora em menor escala, né? Mas é uma das melhores cenas da série, sem dúvida. E só cometeram um errinho, vai uma adaptação de que o César, bom, o triunfado realmente pintava a cara de vermelho, Sim. mas ele normalmente vestia uma roupa roxa, que era ligada à monarquia. O roxo era a cor da monarquia. Claro, Roma não tinha rei, mas como esse era um dia excepcional, porque até o triunfado, você lembra, né? Tinha aquela questão do escravo dizendo na orelha da pessoa, né, Memento Mori, ou Ah, sim. lembre-se que você é Verdade. mortal. Tem alguma controvérsia aí de que talvez seja da época dos imperadores, não da época da República. Mas de todas formas, era uma coisa assim tão bizarra de que a pessoa só estava abaixo de Marte lá, ou de Júpiter, os deuses, que tinha que ter um lembrete de, ó, você é humano, você é mortal. Então de novo, só para dar a coisa de escala e mencionar que a série adaptou de que o César usa aí o negócio vermelho, mas na real era roxo. E isso vai ser relevante no próximo episódio Eu não tinha também. comentado alguma coisa da cor roxa, que Porque o era roxo, reservada pra para realeza. realeza no negócio. Porque é um pigmento extremamente difícil de ser conseguido. Então só a nobreza tinha dinheiro para extrair e ter algo tecido com isso. Mas bem, o de pintar a cara de vermelho, de subir lá no palanque, tudo isso daí é verdade. Toda a família também apreciando, como era um momento
antes e depois na vida de qualquer político general romano. Não necessariamente político, né? Mas general sim. Enfim, a série fez bem isso. O Verse realmente foi executado ali. Fim de papo para esse triunfo. Ok. Agora tem o segundo triunfo, que é o do Egito. E esse daí, dizem as fontes, foi legal também. Só teve uma particularidade que foi, como o César tinha feito o acordo com a Cleopatra. Cleópatra. Droga. Cleópatra. Ele levou a irmã da Cleópatra para ser desfilada. E ela. Acho que eu não cheguei a falar da irmã dela, né? Mas. Você mencionou que ela não era. Que ela era mais velha, não? Como é que era? Não, É ela era isso, mais né? jovem. Ela era mais jovem. Tirando a criança lá, né? Então, mas aí tinha um irmão também, né? Tinha um irmão e tinha uma irmã. O E irmãozinho. o irmãozinho tomou o lugar. Ela casou com outro irmão. E aí sobrou uma irmã. A irmã menor que foi levada por César como o artefato. Ok. Só que ela não tinha nada a ver com nada, né? Como nunca foi inimiga de Roma. Não. E Só é de lá, aparentemente. azar. E aparentemente ela era bem atrativa, talvez como a Cleopatra, não à toa, são irmãs, né? E por alguma razão, as fontes dizem que ela agradou muito o público, e que eles ficaram com dó dela e pediram pro César poupar a vida dela. Bonita César, demais, deixa eu viver. E também não tinha nada a ver com nada, né? Como o Verse, beleza, um gaulês, né? Tipo, os bárbaros no portão, tem toda a mitologia. Agora, quem é essa mulher aí? Né, o povo falou, ué, deixa o menino, pô. E aí o César concedeu o pedido do povo e deixou ela viver. Então nem sempre homem caridoso. Nem sempre os prisioneiros eram executados. Essa é a curiosidade. Ok. E o terceiro triunfo é o da Ásia Menor. Ásia. Da Ásia Menor. Não tem nenhuma fonte antiga que fala sobre isso. Então, o povo já estava meio cansado já. Acho que era equivalente à segunda-feira do carnaval, né? Começa bem no sábado, domingo, segunda-feira, dá um descanso. Né? Dá uma pausa já. E aí, então ninguém falou nada sobre esse. Mas o quarto triunfo foi aquele delicado do norte da África, né? Que lembra o rei Nuba era o suposto vilão. Mas aí, quando chegaram as carroças, que eu falei lá, o carro alegórico, né? Com as pinturas. Então, não. Tinha prisioneiro da Numídia lá, daquela região. Mas as figuras que eles mostraram, lembra que eu falei que tinha as figuras, né? De batalha. Tinha figura que mostrava o Catão se suicidando. Segurando as próprias entranhas. Além do Esquipio fugindo e eventualmente também morrendo. E quando isso foi mostrado, o povo romano vaiou em vez de celebrar. Porque eles tinham entendido que era uma vitória sobre o povo do norte da África, não sobre outros romanos. Né? O que está acontecendo aqui? E aí ficou ruim pro PR do César. Ele foi vaiado, tinha muita gente conectada com pessoas que foram mortas na guerra, né? Como eu disse, era guerra civil. Então ser lembrado disso e ser esfregado na cara, olha, então um ícone republicano dos valores de um passado distante, aqui ó, na figura. Lembra a família Scipio, né? O africano, não sei se chama africano faz muito tempo, mas ó, tá aqui também, ó, fugindo e se matando depois. Ou sendo assassinado, não lembro bem o destino dele. Mas ele foi vaiado. E aí, isso levanta a questão, né? Será que ele cometeu um erro aí de não se ligar de que estava agindo de... Qual é o oposto de bom grado? Mau grado? Que ia pegar mal, né? Mostrar uma vitória contra os romanos. O que você acha? Que foi um erro ou foi um... Lembre-se de que eu mato quem eu precisar? Eu acho... Eu não sei, eu não acho que seria um... Eu mato quem precisar, acho que não é algo que ele teria que... Não vejo ele falando isso pro povo. Pros inimigos dele, talvez. Mas pro povo em si, quanto mais ele sabendo como o povo... Os inimigos que ele perdoa, você disse que ele falaria isso? Mas pro povo, assim, sei lá. Parece algo muito esperto de fazer, não. Você acha que foi um erro, então? Foi um estagiário do marketing que... Não, sei lá, não me parece do feitio do nosso querido César. Sim, foi estagiário do marketing que não mostrou a apresentação antes, né? Quando viu lá já...
Ele não entendeu o que ele pediu. Esses Enzos romanos, né? Então, exatamente. Então, essa é uma boa teoria, porém tem um problema. Em tudo que eu falei até agora, você não sentiu falta de ninguém, não? Que ele também ganhou, derrotou, era um grande inimigo, talvez o maior inimigo em termos de honra, condecoração, cargo político. O Pompeuzinho? Cadê? Cadê a celebração contra o Pompeu? Não, Pompeu era amigo, pô. Pompeu é parça. Então, Pompeu se mas. perdoa. Sim, mas era inimigo também, não era? Depois da Mas Gália, se não ficou. se ele não tivesse matado o Pompeu, tudo indica que o Pompeu teria matado ele, certo? É, E cadê o triunfo contra o Pompeu? Cadê o triunfo da Grécia? verdade. Então, Não, é então isso. o Pompeu seria pesado demais ele fazer alguma coisa, eu acho. Então, o que muitos dizem, Aí nem o estagiário ia conseguir passar uma dessa. Nem tem como. o que muitos historiadores leem desse cenário aí é que o Pompeu ele sabia que o povo romano ainda tinha uma autoestima dele. Porque o Pompeu teve 3 triunfos, né? Foi quem mais teve antes dele, conquistou um monte de coisa, era Pompeu grande, né? Como ele ainda tinha muita estima com os romanos, então ele sabia que isso ia causar vaias imediatas. Sim. Enquanto que o Catão se especula que ele subestimou, de que era só um velho ranzinza, ninguém nunca gostou dele. E é meio que verdade, né? Acho que no Catão nenhum momento assim foi bem falado, no todo o nosso contexto aqui de que a galera amava ele. Sim. Até porque ele era um opiate conservador extremo, né? Então, se você não era parte do círculo dele, você era plebe, era gentalha, na linguagem do Kiko. Então, tava claro que ninguém gostava dele, mas aí talvez o erro do César é de ter subestimado que, mesmo não gostando, ele ainda um romano, ele era ainda uma figura, que termos usavam lá, augusta, no sentido de nobre, no sentido influente, vinha do Catão Velho, tinha jogado sal lá em Cartago, como era uma figura romana de peso. E celebrar a morte dele tirando os próprios intestinos, talvez foi um pouco de mau gosto. Pra usar um eufemismo, né? Um pouco de mau gosto. Você faz um outdoor no desfile. Não devia ter feito isso, cara. Se fosse um Acontece. slide no PowerPoint, você já podia falar, né? Foi um erro mesmo, foi estagiário. Pô, Agora passou rápido ali, não era pra botar isso aí não fazia parte. Você faz uma pintura pra colocar num carro alegórico no maior Cara, desfile. dias pintando o negócio, olha que bonito, ó. Então é meio ambíguo, né? Como muita coisa na vida, nesse período da fase do César, é meio ambíguo se ele cometeu um erro ou se foi um sem querer querendo, pra Sim. continuar na referência do Chaves. Ele devia ter continuado escrevendo o livro, tá vendo? A gente ia saber. Ele ia inventar alguma desculpa. Pois é, ele escreveu bastante coisa depois também, só que se perdeu, né? Por razões que eu desconheço, os únicos que sobraram foram aqueles 2 que eu citei várias vezes. Mas, enfim, esse foi um meio que bola fora, o povo vaiou ele. E. Teve uma coisa interessante aí também, que do norte da África lá, ele trouxe o neto do rei Nuba, que era uma criança de 6 anos. Aí é foda, hein? E aí a criança novamente... mandou matar, né? Então, aí, em teoria era o que deveria ter acontecido, né? Criança de 6 anos lá nem fala direito, morre estrangulado. Mas nesse caso, o povo pediu que fosse poupado também. Sim. E aí ele Benevolente concedeu. demais, povo. Bom, faz sentido, né? Mulheres e crianças, aí a frase. Sim. A criança é uma jovem bonita, deixa viver. Sim. E essas pessoas viveram por mais anos depois. Essa da irmã da Cleopatra morreu, acho que quase uma década depois. E deixaram o Hamilton viver também, o Hannibal viver também, é o que deu. Mas Hamilton não, né? fugiu, Pai dele, né? ele fugiu, né? Ele fugiu. Verdade. E esse neto aí de 6 anos ficou lá em Roma, eventualmente virou um romano, né? Porque não tinha nada. E esse teve um final feliz. Teve um final feliz. Ele aparece ainda em nossa história? Não, mas alguém no comentário no vídeo do YouTube deu histórico e falou que ele morreu feliz, casou. Não virou grande coisa, mas também não causou problema para ninguém. Teve uma vida normal. Uma vida tranquila em Roma. Isso é raridade. É o neto do Nuba, o Félix, o Feliz, igual o Sula lá. Morreu em paz. É isso, hein? Parabéns. Viveu uma boa vida.
Tem que agradecer o povo, Merece uma a estátua. plebe romana. Merece uma estátua por ter vivido em paz. E bem, esses foram os 4 triunfos. E o último pegou meio mal, mas já era o último mesmo, né? Então Último podia, dia, pô, podia já falar que tá tava bêbado já, nem lembrar. ressaca, né? Quarta-feira de cinza, né? Que ontem, Só nem o lembra. Catão tirando as tripas, não lembro não. Tinha mesmo? Não, vocês tão Chama o loucos. Enzo aí, preciso bater um papo com ele. Em vez de fazer. Bom, talvez fez isso também, mas o que ele fez imediatamente após os triunfos, que é bem interessante, e aí você pode falar que serviu para compensar ou não, e isso a série trata de maneira bem superficial também, é que ele decide compartilhar os espólios da guerra. Porque lembra, eu falei que os materiais, as riquezas, eles eram desfilados. Então eles guardavam isso para o desfile, então não podia usar. Uma vez que tem um desfile, já era. Agora sim, dinheiro na conta. E aí ele começou a dar dinheiro para todo mundo. Sim. Deu dinheiro Em pro Roma ele soldado. distribui, né? Pro povo também. Sim, então. E aí que eu falei que a série trata meio superficialmente. Só que o Mas da série, se eu não me engano, é aquele ouro lá que era do Pompeu, não é? Que era dos Corvos, alguma coisa assim. Não lembro direitinho o que era. não, na série eles falam que é do tesouro romano. Uhum. Mas não, isso é da riqueza particular do César e dos espólios da guerra. O tesouro romano, segundo as fontes, né, que eu vi, não é tocado não. Incluso o Senado meio que torce o nariz falando, pô, mas agora você vai dar dinheiro pra todo mundo? Que nível de populismo é esse? E o César, ou sei lá, os cesarianos respondem, é dinheiro dele, faz o que quiser. Não tá usando a tesouraria romana. Imposto de renda, saber disso. Né, vai reclamar com o ditador lá por 10 anos, cônsul por 5. Mas o detalhe aí é que ele deu muito dinheiro, não foi pouco dinheiro. Tipo, pros legionários ele deu uns certeces de prata, eu anotei aqui, que era o equivalente entre 10 e 15 anos de salário de soldado. Então, um bônus forte, pra falar baixo, né? 10 ou 15 anos de salário. Bom, lembra que os legionários queriam aposentar, né? Então, foi uma mão lavou a outra aí. O que ninguém esperava, e ele realmente fez assim, na surpresa, foi dar o equivalente a 4 meses de salário para todo cidadão romano. Meu Deus, é muito dinheiro. Também É. saber quanto que era o salário dele lá. Então, vamos chutar que é o mínimo, né? Mas de todas formas, Mínimo, se 15 reais. você era uma pessoa em Roma, você tinha direito a ganhar 4 meses de salário. Aí sim. Então, pensa em populismo, né? Pensa hoje o prefeito da, sei lá, São Paulo, para falar de uma cidade, chega e fala, vou dar 4 salários mínimos para todo mundo que mora aqui. Nossa, do nada, de Homem, graça. mulher, Toma, criança, idoso. é seu. E aí, aí quando pergunta, lembra do Catão tirando intestinos? Que Catão? Não. Não. Tô contando minhas moedas aqui, não sei se tá falando não, César é o melhor. César é meu rei. Meu É, Deus. pense numa maneira de ficar bem com o público, né? Depois de levar vaia. Bem, ele fez isso daí e até. O circo já foi, né? Não, o circo sempre tinha, e era os gladiadores, isso era parte também das celebrações aí do triunfo. Mas o ponto é, sei lá, na história que a gente contou aqui, eu não lembro de nenhum político dando dinheiro pra todo mundo, assim. Como subsidia um monte de coisa, né, da festa, etc. Mas tirar dinheiro do bolso nessa proporção pra todo mundo, o César é o primeiro. Não sei se o último, que falta muita coisa ainda pra ler, mas é interessante pensar como a palavra populismo e essa atitude dele é quase que sinônimo. E bem, depois disso, ele começa a dar atenção para a política realmente. E aí ele tem a lua de mel política que eu estava falando com Roma, na qual ele faz várias coisas, mas várias coisas mesmo. Lembrando, estamos no ano de 46, né? Então, a primeira não, vai. Uma das coisas, não vou colocar em ordem, que ele faz, deu dinheiro lá para os soldados, os veteranos, mas foi um bônus, porque o que ele tinha que dar mesmo era terra, né? Você lembra disso? Que tinha toda aquela questão lá de que o Mario até implementou, que ganhava em terra Em teoria, depois né? do. Conquistava terra, tem mais terra, dá Isso, terra. ganhava terra. O problema é que ele tinha ao redor de 22 mil veteranos se aposentando que queria terra. Então, só administrativamente falando, como você distribui 22 mil lotes de qualquer coisa em regiões estratégicas, porque
não podia ter sido, acho que nem tinha tudo isso de terra ali nas proximidades de Roma. E algo que os historiadores falam, não sei se César pensou diretamente, mas ele dispersou todo mundo. Isso a série alude na briga lá do Lucius Vorenus e um outro cara que chega pra pedir coisa pra ele. Mas ele não queria dar todas essas terras num lugar meio que consolidado, porque ele queria evitar que os veteranos aposentados juntos tivessem outras ideias depois. Como, estamos tudo aqui mesmo, sabemos lutar, tudo vizinho. E falou, não, cada um vai ganhar uma terra lá nos quintos, assim, vai ficar feliz que tem terra, mas não vai poder se juntar, tipo, vai isolar. E a série, não sei se você lembra, mas essa é a briga, de que o cara pede terra e o César fala sim, mas é lá no Quinto dos Infernos. E aí tem toda uma questão de corrupção lá, etc. Então não foi bem assim, mas a ideia mesmo que é meio que a mesma. O César deu as terras sim, mas não foi ali no subúrbio de Roma, não. Foi bem pro interior da Itália e nas províncias. Fazer Minha Casa Minha Vida, faz um complexo ali, uns 5 prédios. Nada de casa popular, não. É fazendinha. Mas, bom, ele cumpriu a promessa, né? Como não pode chamar ele de mentiroso. Eu falei que é da terra, falei onde? Então, exato. Especificar. Acordo de pirata, né? Tudo literal. Eu vou te soltar, só você não falou que não podia ser no meio do mar, né? Exatamente, vai pular agora aqui, ó. Enfim, cumpriu a promessa, então pontos pra ele, suponho, porque aquele discurso dramático lá antes da guerra no norte da África não foi em vão. Mas nem todos aposentaram, tem que lembrar disso. Tinha várias legiões, algumas legiões aposentaram, mas veteranas, né? Mas tinha muita legião ainda que ainda tinha tempo de serviço por cumprir. Bem, ao mesmo tempo que ele estava fazendo toda essa orquestração aí de pagar os soldados, ele aproveitou e se deu alguns outros poderes, ou foi dado pelo Senado, aí é quase que a mesma coisa, né? Falar que ele se deu e o Senado deu. Já não tem muita distinção. Mas tem umas coisas interessantes, como a partir daquele momento ele tinha o poder único, exclusivo de declarar guerra a quem ele quisesse, não tinha que ter aprovação do Senado. Ele também podia perdoar quem ele quisesse, sem aprovação do Senado. Podia fazer basicamente o que quisesse, incluso triplicar o número de guarda-costas que ele tinha naquele momento. Então, ele fez tudo isso daí, teve aquele 40 dias de ação de graça, né, que foi junto com o triunfo. E com isso garantido, que é o lado mais pessoal, né? Problema lá dos veteranos, mais o problema da segurança pessoal dele e da questão dos dias para celebrar ele começou a focar realmente em Roma, como Roma genericamente falando. Parecendo um rei, hein? Bom, ele falou, né, que queria arrumar Roma, né? Não foi o que ele falou desde que ele cruzou lá como que chama o rio? O Rubicão em português. Desde que ele cruzou o Rubicão, falou, eu vou salvar Roma. Vou salvar Roma. Isso foi discurso. Agora ele tá com o poder para fazer isso. Então, o que ele fez? Além de tudo isso daí, né, garantiu dele, ele realmente fez bastante coisa assim que até hoje é meio que referência para reestruturar cidades. Como, por exemplo, ele fez um censo. Lembra do censo? Nossa, quem foi o primeiro que fez? Acho que foi um dos reis lá que fez o primeiro censo. Não vou lembrar, acho que era Márcio o nome dele. Que até a palavra censo, de censor, que é quem conta as pessoas e quem mantém mantém mapeado quantas pessoas tem, que renda tem, como isso daí é lá do Roma reinado ainda. Sim. Vieram fazer aqui em casa esses dias. Então, aqui é o IBGE, né? O IBGE romano tava muito tempo sem fazer nada. E acho que foi a última vez, foi no Marius, no Sula, enfim, ninguém sabia, depois das guerras civis, quanta gente tinha em Roma, né? Quem que era. Com tanto dinheiro sobrando também, né? Então. Aí o César fez o censo e descobriu que Roma, pelo menos comparado ao último censo, que deve ter sido antes do Sula, estava pela metade. Ou seja... Pela metade? Louco, eu cheguei pela metade. Não, então, você achou, mas justamente. Principalmente a última guerra, que foi civil, né? Foram quantos anos de guerra civil? De 49 foi? 49 a 46 agora? 3 anos e meio, 4 anos de guerra civil. Só romano morreu. Então, e quem não fugiu morreu, né? Então, de alguma maneira, não estava em Roma. Exato. Dos opiates, pelo menos, né?
Então, sim, tava pela metade. Vamos chutar aí que, sei lá, tinha 500.000. Quando César fez o census, tinha... Não era 500.000, era mais que isso. Porque uma coisa que ele descobriu no census é que... Lembra dos irmãos Gracos? O segundo irmão, que era o Caio, ele fez uma coisa bem populista também. E, ó, puxa a memória aí. Aperta o botão de refresh. Ele foi o primeiro político que implementou um subsídio aos grãos, o equivalente ao Bolsa Família da época. Ele falou que tinha muito romano pobre. Você lembra que eles começaram essa briga realmente porque tinha muito soldado rico, com muito escravo, e o povo ia para Roma porque não tinha fazenda, não tinha o que fazer. Os soldados naquela época ainda eram quem podia comprar as próprias armas. E lembra que criou todo aquele limbo de tem muito pobre, porque a divisão de classes é extrema. O pessoal ia pra guerra, cada um. Isso, exato. Aí os Gracos, o primeiro irmão Graco levantou essa bandeira, né? Tem muito pobre, temos que ver isso. E a aristocracia não quer ligar pra plebe, aí começou toda a questão lá de tribuno da plebe, de levar o voto direto para eles. Enfim, foi o primeiro dominó. Lembra que a gente falou faz quase um ano agora? O primeiro dominó foi isso aí. E agora o César, décadas e décadas depois, tá fazendo o censo e vê que o subsídio de grãos que foi implementado pelo Caio Graco lá nos 110, quero dizer, alguma coisa por aí, ele estava desatualizado. Porque ele tinha estabelecido naquela época que tinha família pobre e tinha direito a esse Bolsa Grão aí. Sim. Mas ninguém atualizou desde aquela época. E depois daquela época teve várias reformas, né? Incluso o Mário lá abriu a carreira de soldado para qualquer um que quisesse. Então tinha muita família que já não estava pobre, mas estava ganhando o Bolsa Grão ainda. E aí, com esse censo e reformas que ele fez a partir disso, ele conseguiu reduzir pela metade o número de beneficiários desse esquema aí, o Bolsa Roma, Bolsa Grão. Tinha 320 mil, se eu não me engano, que ganhava isso, e depois que ele fez o censo, essa reforma foi para 120 mil. Então deu uma diminuída boa. E com isso ele evitou várias reclamações sociais também de ver a galera não tão pobre se aproveitando de coisa de pobre. Sim. Que não sei se traz algum pensamento no Brasil hoje. Espero que não. Infelizmente sim. Mas bom, foi um problema que o César efetivamente resolveu através do censo naquela época. Sim. Depois ele também notou que, por causa dessa pobreza, tinha muito pobre em Roma, como muita gente na miséria mesmo, e quem estava com mais grana ia para o subúrbio ou para as fazendas e usava escravo para se sustentar lá. Então Roma virou uma comunidade carente, isso acho que a gente já brincou e falou algumas vezes aqui, né? E aí, como que o César fez para contornar essa situação? Ele se deu conta disso e sugeriu não, né? Quer dizer, ele sugeriu, implementou e ratificou a questão de trazer profissionais bem qualificados para Roma. Ele anunciou para todo, digamos, a extensão do império, dos territórios romanos, de que todo engenheiro, professor, matemático, etc., que fosse bem qualificado e quisesse trabalhar em Roma, ia ser dado uma cidadania, imediatamente. Basicamente, o visto de turismo americano hoje para... Turismo não, né? É visto de trabalho. Permanência. Permanência ou trabalho americano para quem é da área de exatas. Né? Engenharia, médico... chama STEM nos Estados Unidos. E ele fez isso. Ó, mais de 2.000 anos atrás, falou: quem for bom profissional, as portas estão abertas, a cidadania é garantida. Nice. E quem for não tiver qualificação e quiser ir criar montar uma fazendinha no interior da Itália, Roma vai ajudar, tipo, dando uma soma assim para ajudar com os gastos. Falou: você quer ir lá pro interior? Igual hoje, ironicamente, tem muitas cidades na Itália fazendo, né? Falando: se você vir para cá, sim, o governo te dá, sei lá, $10.000. A Itália e o Japão, tem muitas cidades, condados ou coisas que ninguém mora, mas as casas estão meio que abandonadas, estão vendendo tipo, super barato, desde que você more lá e cuide da casa, tipo, viva lá, desde que você se mude pro país. Então, e além de casa barata, também te dá uma grana, né? Fala, sim, quando você chegar, tem, sei lá, $30.000. Acho que eu já li algumas cidades estão dando isso. Eu vi recentemente esse negócio da Itália, que eles dão uns 10 mil, 20 mil dólares mesmo pra isso, então. Você meio que começar, né? Então, estão seguindo a tradição do César aí. Olha só. Ele falou: você quer ir pro interior da Itália? Eu vou te dar uma grana aqui e boa sorte lá. Agora, se você for bem qualificado, profissional do futuro, aí mora aqui em Roma, que a cidadania tá garantida e com isso
só vantagens. Principalmente pensando um pouco morar na Espanha, na Gália, lembrando que a Grécia e a Macedônia eram colônias romanas, né? Já não tinham status que Sim. teve séculos passados. Uhum. Então muitos gregos Nossa, foram para Roma depois disso também. Nossa, mas é engraçado ver isso, né? Agora, só agora que você falou disso que caiu a ficha, né? Que Uhum. realmente é algo que já foi feito. Há 2.000 anos atrás. Os Pois italianos é. falaram, dá pra fazer de novo, né? Aquele César tem uma boa ideia. Eles fizeram uma boa ideia, né? Vamos fazer de novo? Só que Tá faltando gente aqui, pô. só as razões que mudaram, né? Porque É, ele tinha muita gente que quis espalhar. Hoje não tem quase ninguém lá, né? exato. O Japão é a mesma coisa. Das É, maiores taxas de não nasce ninguém, natalidade no Japão. menores, né? E a galera que, tipo, interior, né? É só as famílias, pessoal mais velho mesmo que vai morrendo e os filhos não querem ficar lá, né? O pessoal vai pra Tóquio, vai pra Sim, sim. Aqui no Brasil já Osaka. não tá tão Então. diferente, né? O interiorzão aí, em breve. Sim. Você que o diga, né? Da sua cidade natal. Sim, nossa, nunca mais vou lá. Esses dias me perguntaram de onde que era, eu falava, demorei pra lembrar o nome. Aí, ó, tá vendo? Filho. Abandonando a casa. A Muito Roma lá calor da lá dá não. Bahia. Roma da Bahia. Não, Jacobina é o Dourado brasileiro. Tinha Eldorado, né? ouro lá. Tinha, né? Tinha. Os portugueses levaram esses safados. Uhum. Bom. Enfim, César fez isso daí, que foi bom pra todo mundo naquele momento. Então, uma coisa boa que ele fez. Ele também começou vários projetos de infraestrutura, como a cidade estava meio em depredação, né? Porque tá todo mundo guerreando em vários lugares que ninguém cuidou da infraestrutura. Sim. Então ele mandou construir arqueduto, mandou consertar estrada, como realmente investiu em infraestrutura, meio que seguindo a questão de governo grande, quando o governo aqui também criando, né, trabalho, oportunidade de trabalho também para os operários, pedreiros, etc, etc. Que curiosamente eu estava revendo uma série uma cena da série e não sei se você lembra, mas tem um jantar depois que ele volta lá do norte da África, que tá Hum, na casa lá dos os quase, enfim, de fato, protagonistas da série, mas não, né? Que hum, tá a Atia, tá a outra lá, que é a mãe do Marcos Brutus, uhum, tá o Lúcio Vorenos, sim. Tá e todo aí mundo lá, tá né? todo mundo Acho que eu lá. sei. É, e aí chega no momento ele pergunta pro sobrinho dele, que é o Otávio, O que ele pergunta faria o que se. você faria no meu lugar para botar a ordem Sim. em Roma. Hum, Aí o Otávio fala, eu primeiro aumentaria o número de senadores para garantir maior aliança uhum, e depois investiria em projetos de infraestrutura. hum. E aí ele acho que aproveita, deixa e condecora ele lá com alguma coisa de pontífice. É, E aí, é. aí a cena muda totalmente de tom. Mas ele fala essas duas coisas, né? Aumentar o Senado e construir projetos de infraestrutura. Aí ela Então, safado, rolê. na, na vida real, ele não sei se perguntou pro Otávio naquela época, mas ele fez Sim. isso. Ele construiu, bom, investiu bastante aí nessas reformas, projeto de infraestrutura. E, por último, não surpreendentemente, ele sim aumentou o Senado. Mas não foi um aumento assim qualquer. Foi um aumento. A série fala 100 senadores, né? Mas as fontes que também são meio. A série fala que ele aumenta em 100. Mas assim, só para lembrar, né? Não tem números exatos aqui porque é muita minuciosidade. Sim. Mas chuta-se assim que tinha mais ou menos 300 senadores em Roma nessa época. Hum, Mas depois das guerras, das fugas, etc., talvez tinha metade, sei lá, 150. ok. Aí tinha um problema de que tava chegando num ponto que não tinha nem mais senador suficiente para mandar para as províncias para supervisionar coisas administrativas. Hum, Lembra que isso era o senador fazia também, né? Tinha uma nova província, tinha que resolver um problema, ia sim. para lá. Vai lá. Vai ficar o dia inteiro aqui não. O ano inteiro no caso para eles. Né? E chegou no momento que sim, tava crítico o império no sentido territorial, nunca maior e poucos senadores. Por razões também, né, que piscada. E aí ele decide que ele vai aumentar o Senado, não só no processo normal de patrícios e toda uma candidatura e recomendação, mas senão que para todo o território romano, incluindo os novos aliados, como a Gália, como o norte da África, como a Espanha. Eita. E ele
faz esse aumento aí na ordem de mais ou menos, sei lá, 300 senadores. Ou seja, tinha 150 romanos, por assim dizer, e vai para mais 300 agora romanos. A ênfase no agora. Sim. Ele deu cidadania recentemente. Sim. E ele dá a cidadania justamente para que possa ser senador, né? Que só o cidadão romano pode participar no Senado. Aí ele paga vários favores nesse esquema aí de... lembra os líderes das tribos aliadas lá na Gália? Então, você tem a cidadania agora e pode ser um senador romano para defender os seus interesses da Gália lá no Senado. Ok. Assim como no leste da Espanha, assim como... enfim, vários outros lugares onde ele tinha feito promessa para quem ajudou ele de que ele ia repagar, e tá aí o repagar. Cidadania e uma posição no Senado. Ok. O que, claro, garantia para ele total aliança, né? Porque ele fez a promessa, agora você tem um cargo lá, e como senador, quem será que eles vão apoiar, hein? Quem será que vai contra ele, uma vez que ele deu a cidadania e o cargo para eles? É. Então, Pelo jeito, muita gente, né? bom, ainda não. Estamos em 46. Ok. 46. O detalhe aí é que sim, muita gente se incomodou, incluso a série até fala um pouco disso, né? Acho que a série faz isso no último episódio, mas eles estão meio que avançando. Eles falam que os gauleses finalmente invadiram Roma. E aí o Cícero lá fala, ó, tá ali, no meio do Senado. E tinha realmente uma piada nesse sentido aí, de que os bárbaros estão no portões e estão pedindo direção para o Senado. Sim. Só que tinha bastante propaganda também, meio fake news aí, de que falava que eles eram os bárbaros, né? Mas na verdade já eram cidadãos romanos, falavam latim, eram aliados, grandes influentes, não era qualquer um que ia para lá. Mas teve essa mudança aí vertiginosa na questão de quem compunha a esfera política romana de alto escalão. Deixou de ser só os romanos, que nesse momento também eram italianos, né? Depois da Primeira Guerra Civil lá. Sim. Mas agora passou para os gauleses, para o povo da Espanha, o povo da Grécia, da Macedônia, como que virou cosmopolita o negócio ali. E isso desagradou mais ainda os conservadores, né? Mas ele não tinha cada vez menos poder. Uma conclusão aí é essa. O César, em uma tacada só, resolveu o problema, por assim dizer, de ter pouco senador, e o problema de ter possíveis poucos apoiadores, porque agora a grande absoluta maioria não só tinha que agradecer ele, mas devia um favor para ele, por assim dizer. Então, esse foi um marco assim fortíssimo nessa fase dele. De tudo que ele fez, além dessas reformas aí, etc., esse de mudar a Constituição do Senado, talvez foi o que teve mais consequência a longo prazo, assim. E, bem, bastante coisa, né? Como a gente sempre fala das campanhas políticas não, né? Militar dele aqui, mas tudo considerado, e mesmo os historiadores que eu li, que eu escutei, eles têm um consenso de que esse ano aí do César fazendo o que ele falou que ia fazer em Roma, realmente ali já não tá mais brigando com ninguém, tá de boas. Ele foi um político extremamente competente e razoável. Como ele não fez nada extremo, foi justo em muitas das políticas, como foi... todo mundo ficou bem, basicamente. Não teve nada assim que, sei lá, você esperaria de um político hoje em dia, para citar alguma referência moderna, né? Como foi. Foi um bom político. Isso, nesses resumos que você escuta aí sobre Roma, né? Ninguém meio que foca nisso. Mesmo a série meio que passa um pincel em cima disso, mas não mostra o quão bom político ele foi naquele momento. Né? E isso é um grande perigo. Perigo no sentido... É uma grande possibilidade quando você estuda história e narrativas de quem está contando a história, né? Em que você foca, como que você conta a história de maneira em que, como você disse no outro episódio lá, o César, na série, para você ele parece um político 100%, meio que mentiroso, meio lambido, né? Como você não acredita nele em nada, porque a série construiu ele para isso. Mas se você focar nele só no campo de batalha, você pega o melhor de general que teve, né? O cara que tava lá com os soldados. Tava né? junto, sim. Isso. Se você pegar a questão de perdoar quando ele ganhava dos inimigos, você também pode pintar uma figura. Você pegar essa questão do que ele fez politicamente falando. Sim. Teve corrupção, principalmente durante o primeiro consulado dele? Sim, a rodo, mas como ficou Roma em termos de população depois disso? Ficou pior ou ficou melhor?
E tudo aponta que ficou melhor. Como realmente foi considerado, foi inteligente, como fez excelentes coisas com a sua força política. Como ele chegou ali, aí já é outro debate, né? Mas uma vez com esse poder, ele não se abusou do Estado só para garantir o dele, tipo, ficar, sei lá, escutando música na praia o resto do período. Sim. Ele trabalhou de verdade. E muitos desses projetos aí tomaram meses, né? Como eu falei, os 22 mil soldados lá. Você arquitetar uma distribuição justa de terra para isso não é uma Nossa coisa senhora. assim, faz aí, né? 22 mil Essa questão do censo terrenos também. espalhados para todo canto. Exato. E fez bem, pelo todas as narrativas que eu encontrei até aqui, não só fez, mas fez bem. Então, Sim. voltando àquela coisa lá de que o César é diferenciado porque ele não fez só uma coisa bem, fez várias, tá aí a martelada de novo nessa tecla. Sim. E esse ano de 46, acho que foi o melhor dele, assim, pelo menos na nossa saga até agora, de que ele fez mais coisas de maneira mais efetiva, até porque não tinha ninguém pra opor, né? Mas Facilita, né? mas ele fez, né? Ele fez e acho que merece uma atenção de que Sim. ele falou que ia fazer e fez. Como realmente você pode colocar ele na luz de, sei lá, psicopata, megalomaníaco, quer ser rei, você pode falar tudo isso dele. Mas ao mesmo tempo você não pode negar que Roma melhorou enquanto ele era o ditador lá, enquanto ele estava lá fazendo política. Então, bota isso na equação. Sim. E bem, ele fez uma última coisa que foi talvez a mais importante para os nossos olhos hoje, além de, sei lá, talvez inspirar um Bolsa Família aí, por vias indiretas. Mas o que ele nos afeta todo dia, e todo dia literalmente, é que ele, no ano de 46, modificou o calendário. Naquela época, não sei se você lembra. que veio. Então, vamos por partes. Sim. Vamos por partes. Não se afobe. Até o ano de 46, o calendário romano era lunar. Ou seja, ele não se alinhava com as estações do ano e por isso que tinha a responsabilidade do Pontífice Maximus de decretar dias a mais todo ano. Sim. Lembra na travessia dele contra o Pompeu lá do Mar Adriático, que eu falei que ele foi meio que louco, entre aspas, de atravessar em janeiro, que é pleno inverno, porque ele sabia que o calendário estava errado, porque ele, como Pontífice Maximus, não tinha arrumado nos últimos 10 anos. Você lembra desse comentário aí? Uhum. Bem, independente se tá me dizendo a verdade ou não, teve esse comentário. Cara do negócio do... Não, lembro, porque era inverno, aí o cara sabia que conseguia passar. Isso, porque Antes, ele porque ainda não tava no inverno realmente. A data tava errada, não tava de fato no inverno. Isso, e só ele sabia porque ele era o Pontífice Maximus e ele tinha que arrumar isso todo ano e ele não arrumou. Sim. Então agora... Procrastinou, olha só, tá vendo? No final foi bom pra ele. Quem disse que procrastinar é ruim? Então, e aí vem outra coincidência de não só procrastinar, mas do fato de que, em vez de um calendário lunar, por causa do side mission dele no Egito, lá ele aprendeu que eles usavam um calendário solar com 12 meses de 30 dias, que leva a um ano de 360 dias. E aí eles, os egípcios, botavam 5 dias no final do ano, como 5 dias extras lá no último mês do ano deles. Então, bônus, Mas ele gostou muito da ideia. E aí ele chamou um astrônomo. Ele chamou um astrônomo egípcio para ajudar ele a consertar o calendário. E aí a primeira mudança que ele fez foi de mudar de um calendário lunar para um calendário solar, onde tinha menos dias que arrumar depois, que era só 12 meses, 30 dias. Funciona bem. Aí tinha a questão do, e os outros 5? Aí ele teve a grande ideia de, em vez de deixar isso a cargo do Pontífice Máximo, que lembrando ainda era ele, então ele não queria trabalhar tanto, ele teve a ideia de, em vez de ter 12 meses de 30 dias, ter um mês de 30 e um mês de 31, com exceção de fevereiro, porque fevereiro tinha algumas coisas religiosas lá, que era tradição ter menos dias. Sim. Então foi aí que surgiu a ideia de ter 12 meses, sendo um mês com 30 e outro com 31, que lembrando, naquela época, era na ordem de, se o mês fosse ímpar, tinha 31, se fosse par, tinha 30, com exceção de fevereiro. Sim. E foi isso que eles fizeram naquela época lá, 46 antes de Cristo. Foi quando teve essa ideia, por causa do side mission dele e da procrastinação.
Então você vê como o efeito borboleta, né? Sim. Leva a coisas bizarras. E, bem, a consequência disso, na verdade, tem duas. A primeira e mais imediata é que o calendário estava muito desalinhado, certo? Então ele tinha que resolver isso. E o que ele decidiu fazer foi colocar em 46, 90 dias a mais no calendário. 90. Ah, tá. A mais no 90 dias. calendário. Achei que ia enfiar 90 dias num mês só. Falei, calma aí, cara. Não, foi no. É. Não sei, não cheguei a ler nesse detalhe, mas eu acho que foi no mês só, tipo dezembro. Em vez de acabar no dia 30, acabou no dia 60, cento e pouco? 120. Meu Exato. Deus. Ok. Porque ele queria começar o ano de 45 já no calendário que hoje é conhecido como calendário juliano. Ele queria Então, resetar o negócio, né? É exato. isso. Queria fazer É da que forma nem eu, certa. quando eu quero acordar cedo e eu não consigo, em vez de eu tentar acordar cedo, eu reseto, eu fico sem dormir 24 horas. É Uhum, tipo isso, né? é isso aí. Só que ele Tá fez isso certo. com o calendário. Ok, Então, entendi. e isso resulta num factoide aí, coisa de trivia, de que se perguntarem pra você qual foi o ano da história humana mais longo até hoje, Hum, agora você sabe a resposta. 40 aí? 40 e quanto mesmo? 46. 46, isso. Ok. 46. Foi o único ano que teve 455 dias. Jesus amado. Imagina, você tá esperando o fim do ano novo e fala Nossa senhora. Da dia mais 31, 3 sei lá, meses. acorda dia 32, fala não. Foi bem por aí. Não sei se eles criaram um mês a mais pra isso, temporário ou não. Sim. Mas o ponto é, a Ah, não primeira quero saber, eu voltava a consequência, trabalhar só depois de fevereiro. março, né? Depois do É, carnaval. depois do carnaval, tá só em março. É. E bem, essa foi a consequência pra eles lá, mas pra gente nem preciso dizer muito, né? Qual que foi a Sim, consequência dessa estrutura dele? tá aí até hoje. Tá aí até hoje. A única diferencinha é que ele calculou errado o negócio do. Como chama? Quando pula o mês lá, o bissexto. Sim. Ele e o astrônomo lá, eles calcularam o ano como 365,3 dias. Então eles tinham um bissexto a cada 3 anos, em vez de a cada 4. Ah, o nosso é cada 4, né? Exato. Mas isso foi arrumado pelo sucessor dele lá, o César Augusto, depois ele arrumou e também mudou uma outra coisinha que a gente sabe, né? Que é Ah, a razão de que já não é mais 30-31 seguindo para o ímpar, é o César Augusto, que se deu o dia 31 de falou, agosto. não, o meu É, mês. exato, porque já que julho, né? Isso para quem não ouviu o primeiro episódio da nossa saga aqui, o mês julho se chama julho por causa do Júlio César. Antes Isso. era quintilhos. Quintilhos. E o mês agosto chama agosto por causa do César Augusto. Antes era sextílios. E tinha 30 dias, né, por ser um número par. E aí, como ele não quis que o mês do César fosse maior do que o dele, ele fez uma gambiarra lá no calendário e fez com que agosto tivesse 31 dias também. Falou, não, calma que dá pra ajeitar aqui. Isso. E aí ficou a zona que é hoje, que você tem sempre que olhar no calendário quando que é 30, quando que é 31, tirando janeiro e dezembro, né? Sim. Bom, agora para nossos ouvintes, sabemos, né? Julho e agosto também precisa olhar no calendário. Sempre tem 31. Boa. O resto, olha, que nem eu sei, mas esses 4 meses aí é garantido. E ainda, até hoje, ó, faz o quê? Quase 2 anos que começamos isso, né? Até hoje me parece a coisa mais, assim, de vaidade na história da humanidade para mim. Não, é muito, velho. Muito verdade, pelo amor de Deus. É o Dia, Kiko achando ruim o brinquedo do Chaves, é isso? dia 31 de agosto, e estamos aqui ainda, mais de 2.000 anos depois, com o dia da vaidade do É a César mesma Augusto. coisa. É. Pelo amor de Deus. Tem um dia internacional da vaidade? Se não tiver, Então, vai ser esse. vamos pesquisar depois. Ai, Mas enfim, essa é a anedota e outra coisa que o César fez que, alegadamente, do nosso ponto de vista, foi o mais importante que ele fez nesse período aí, porque se não fosse isso, vai saber o ano que estaríamos. É. Quer dizer, né, em termos de estrutura, né, o ano mesmo depende do outro cara aí que falta o quê? É. 45 É anos para. verdade, né? Verdade. Aí é resetar de novo, não faz diferença nenhuma, então. Não, mas aí é o ano, não a estrutura do ano, são coisas Ah, diferentes. verdade, né? É, Tem que fazer os cálculos, César. como nos posicionamos no ano, estamos junto com o César ainda. Que ano que é, aí já depende Aí já do outro confunde. cara. Aí tem um antes e depois, né? Enfim,
O César, então, nessa lista aí de várias coisas, claramente fez várias coisas, certo? Sim. E aí tem uma última coisa que ele fez nesse ano aí, e nem acabou o ano, na real. Acho que ele saiu, pelo que eu me lembro, ele saiu antes de terminar o 46. Tudo bem que foi um ano maior do que os outros, né? Mas tem até uma brincadeira de que quando ele ficou sabendo que ele ia ter 10 anos de ditadura, né? Porque eles te deram 10 anos. Que uma das primeiras coisas que ele fez foi aumentar o ano em 3 meses. Então, mas é só piada mesmo, não foi nessa ordem os eventos. Mas que ele levou vantagem, levou. Sim. Mas antes do fim de 46, acho que foi setembro, outubro mais ou menos, de 46 ainda, depois de fazer tudo isso, ele decidiu fazer uma última coisa. Decidiu não, né? Decidiram por ele. Que chegou uma mensagem da Espanha falando que... Lembra o cara que tinha fugido? O Libianos? Então, uma carta informando que o Libianos, mais 2 filhos de Pompeu, que tinham fugido pra lá também, Porque ele tinham falou que ia se conseguido... saiu falando que ia se vingar, né? Que ia arrumar um exército, não sei o quê. Isso. Que na série eles não falam nada disso dentro do contexto que eu tô pra contar, mas Ok. tinha 2 filhos do Pompeu vivo, fugido, mais o Libianos, que foi o único que fugiu do norte da África lá. Os 3 se juntaram e nesses 8 meses aí que o César passou em Roma, eles juntaram nada menos do que 13 legiões. 13? 13 legiões. Ok. Que dá mais ou menos 70 mil soldados. E eles já tinham reconquistado 2 províncias romanas lá na Espanha, quando chegou essa carta. E aí... Eles ou você fala os filhos do... Os pompeanos, as forças pompeias com os libianos tinham levantado 13 legiões e reconquistado 2 províncias romanas na Espanha. Ou seja, a guerra civil ainda não estava realmente terminada. Here we go again. Lá vem. Tá tudo muito em paz, pra ser verdade. Então, bem, fim de 46, César decide partir para a Espanha. Mas, antes de partir para a Espanha, ele tem que resolver um pequeno problema. Lembra que os veteranos dele tinham aposentado muitos? Sim. Então agora ele já não tinha o exército que ele costumava ter. Então ele teve que lidar com um pequeno dilema, que era recrutar e treinar novos soldados ou pegar quem estava disponível ali e partir. O que você acha que ele fez? Da última vez ele partiu direto, né? Eu não sei se tem a mesma necessidade agora. Tem? Será? Acho que não, né? Vou te dar um pouco de contexto na questão de números dos soldados lá dos pompeanos. 13 legiões. 13 legiões é mais do que ele enfrentou no Egito, na Ásia Menor e no norte da África, não contando as legiões do Nuba. Como só o Esquipio lá tinha, acho que 8, se não me engano. Então agora era de longe o maior exército em toda a guerra civil aí. Acho que ele não foi, não, de vez. Recrutar mais gente, né? Acabou de aposentar não sei quantos mil do exército dele. Que eram todos veteranos ainda por cima. Muito bem. Você está incorreto. Ele foi? Bom, eu quero falar claro que foi, mas porque eu já sei, né? Então, eu só vou te lembrar de algumas características do César. Ok. Ele gostava de ser rápido para pegar o inimigo na surpresa. Então, treinar soldados foi algo que eu não lembro dele ter feito em nenhum outro momento, em todas essas guerras aí que ele teve. Nossa, verdade, né? Foi sempre... Pegou o que tinha e vambora. Exato. O que foi talvez um pouco mais de um erro no norte da África, né? Mas mesmo antes disso, ele nunca esperou. Pintou o problema, ele foi pra cima e chegou muito antes do que todo mundo esperava, né? Como esse sempre foi um forte elemento distinguidor dele. E a outra coisa é que ele já tinha ganhado de todo mundo até agora. Lembra? Todo mundo, desde a Gália, da Grécia, no Egito, no... são números aí, né? Sobrou ninguém. Como você acha que ele estava se sentindo agora? Que ele tinha uma chance de perder? Realmente? Não, jamais. O cara é um homem abençoado. Ainda mais contra inimigos que ele já viu, né? Que é o filho do Pompeu e o Libianos. Que tudo bem, o Lib até incluso já derrotou, né? Os mesmos caras. Então.
E o Libianos, vou chamar de Libi para facilitar a pronúncia, ele conhecia muito bem, né? Porque desde a Gália lá estavam juntos. Então tinha uma coisa mais de igual para igual ali, mas não era uma coisa que botava medo dele necessariamente. Sim. Então ele foi, pegou 8 legiões com a ideia de angariar mais aliados e aumentar no caminho, né, os esforços. Mas ele saiu de Roma, da Itália, com 8 legiões e foi marchando para a Espanha. Não foi de navio, foi marchando, fazendo o caminho lá de novo, que ele já tinha ido para a Espanha antes, né? Sim. Mas foi de novo no caminho contrário lá do Hannibal. Hannibal. Né? Na verdade, que é a terceira vez que ele tá indo para a Espanha, né? A primeira foi antes do consulado dele, no ano de 60. Depois ele voltou lá para quando teve aquele dilema de corromper o Tito para um lado e o exército, as legiões da Espanha estavam lá, que ele foi, e aí teve aquela coisa de ele aceitar os soldados que fugiam pro acampamento dele, o inimigo estava matando os cesarianos que iam pro acampamento dele. Você lembra disso aí, né? A ponte com burros na água lá, os cavalos na água. Sim. Então essa foi a segunda vez. Agora ele tá indo pela terceira vez. Tá em casa já. E aí ele já sabia o caminho, né? Porque dizem aqui que ele chegou no meio da Espanha em menos de um mês, com o que seria o equivalente a, sei lá, 30, 40 mil soldados. Caralho. No Ele meio da andou Espanha, já deu no toda. meio da Espanha, já deu toda a volta. Ele andou mais de 2.000 quilômetros em menos de um mês. Brabo. Eu fiz as contas aqui, dá 70 quilômetros por dia, Nossa. com 30 mil soldados. Meu Deus, como? Então, teve um fast travel aí, de alguma maneira. Né? Não é possível, né? Bruxaria, magia, isso aí. Uma cavalaria imensa, né? Não sei também. Mas Caraca, velho. é o que as fontes dizem. Chegou lá em menos de 30 dias. O que, surpresa, surpresa, só que não, né? Quer dizer, surpresa, surpresa pro libianos e os pompeanos, porque eles não esperavam César lá em menos de um mês. Mas pra gente aqui, narrando a história, né? Ele chegar rápido. Padrão. Mas chegou no meio da Espanha, realmente no meio, se olhar no mapa aí depois. Hoje é a cidade de Córdoba. E lá ele já teve que estrategizar logo de cara, porque o Libianos e os outros lá, os filhos do Pompeu. E só uma anedota, né? A série não fala nada disso, já percebeu, né? Sim. A série meio que disfarça isso, botando um dos filhos do Pompeu lá na casa da. Não lembro o nome dela, Sevilha, né? Que é a mãe do Marcos. Verdade. Pode crer. Tem um dos filhos aparece lá, mas é meio que pra. É meio que pra influenciar o Brutus, né? O Brutus, sim, exato. Mas na real, não. Tava na Espanha e tinha um exército gigante lá, junto com os libianos. Não era um, eram 2 filhos. E, bem, então eles estavam lá, como eu disse, recapturando cidades de Roma, como se aliando a eles. E eles estavam cercando uma cidade de Ula. Quando César chegou, e o César tinha 2 opções, né? Que é ir direto com eles, nessa cidade que eles estavam sitiando, ou ir para algum outro lugar e esperar que o Libianos fosse atrás dele. E ele escolhe a segunda opção. Então ele escolhe ir sitiar a cidade de Córdoba e se posiciona em uma característica que a gente ouviu várias vezes. Atravessa um rio, destrói a ponte do rio, ou não destrói a ponte do rio, defende a ponte daquele rio e fica sitiando a cidade de Córdoba para um lado enquanto protegendo a ponte para o outro. Ok. E ali, se ele ganhar a cidade, ele vai estar mais fortalecido. Se não ganhar, vai ficar numa posição defensiva contra o Libianos. Se o Libianos aparecer, né? Porque a ideia era que o Libianos deixasse o cerco na cidade para ir atrás dele. Ok. E, bem, foi o que o Libianos fez. Coincidentemente ou não. Quando ele ficou sabendo, pegou o exército e foi atrás do César. E lá tiveram esse encontro de posições defensivas. Teve um pequeno embate aí, mas como a ponte era estreita, não deu muito resultado para ninguém. Só que as forças libianos, e de novo, né, eu falei 13 legiões, o César não sabia que era 13 legiões, sabia que tinha um exército grande lá. Quando ele viu o tamanho do negócio, ele começou a ter, acho que leves arrependimentos, dá pra colocar nesses termos. Porque a próxima coisa que ele fez, quando realmente o exército inteiro chegou lá, do outro lado da ponte, ele deixou todas as velas acesas no acampamento dele,
na primeira noite, vamos dizer assim. Sim. E enquanto os soldados libianos dormiam e observavam, deixou todas as velas acesas, dando a impressão de que estavam ali planificando para o próximo dia. Mas o que ele fez foi fugir com todo o exército. Deixou o acampamento e as velas lá. E fugiram, deram no pé. Ok. Foi uma retirada estratégica. Uhum. Ele queria ir para um melhor terreno, talvez conquistar uma outra cidade, porque, olha só, isso eu acho que você nunca ouviu antes. Ele estava em menor número, num terreno desfavorável, com poucos suprimentos. Nunca ouvi, não. Né? É Uma assim, novidade. é de explodir a mente essa situação. Nunca imaginei um negócio desse. Essa é a situação que ele estava, acredite ou não. E aí E aí? ele vai para outra cidade, e nessa outra cidade existem algumas pequenas disputas, no sentido que o Libianos vai atrás dele, mas ele também se posiciona defensivamente de maneira que um ataque fulminante não é a melhor ideia. Ele tenta angariar o povo dessa cidade pro lado dele, e metade da cidade vai pro lado dele, outra metade não, porque tem uma coisa meio que efeito César aí, que a fama dele já é tão grande agora, que as cidades que estão sendo sitiadas sabem que, tipo, ele vai ganhar, que meio que não importa o que acontece. Como ele já tá nesse esquema já de ele chegou, melhor você se render. Mas os soldados do libianos que estavam lá fazendo pressão contrária começaram a assassinar essas pessoas que queriam se render pro César. E isso causou uma maior rebeldia ainda dos outros cidadãos, certo? Sim, sim. Então, vários soldados do próprio libianos e das cidades vizinhas começaram, em vez de ir menos com César, por causa das mortes, estavam indo ainda mais pro César, né? Como você tá matando quem Sim, quer se entregar, então o que eu vou fazer é me entregar mesmo, antes que você me sim. mate aqui. Luta do outro lado. Né? E aí, com isso, Meu o Deus. jogo foi virando pro César, porque foram soldados indo pro lado dele. E ele lembra que eu falei que no caminho foi mandando várias correspondências para pessoas, para vários aliados, falando para ir ajudar. Então, aos poucos, esses aliados foram chegando. Então, a desvantagem numérica dele foi começando a ficar menos desvantajosa, vamos dizer assim. Ok. Então, aí passou a ser um problema por libianos, porque ele não queria atacar por não ser uma situação estrategicamente garantida de vitória. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais ele esperasse, mais a força do César aumentava e a dele diminuía. Então, nessa sinuca de bico, ele teve que fazer uma decisão. E a decisão foi atacar o César de maneira que César atacasse ele. Ok. Entendeu? Atacar o César de uma forma que o César atacasse ele? Isso. Chamar Vai o fingir César. um ataque? Quase isso. Ou ele vai se posicionar de É forma dar um que fake ali. o César ataque ele. Ok. Não foi bem um fake que ele fez. Vou pulando alguns detalhes aqui. Você pode ver melhor no vídeo no YouTube. Mas ele vai para uma cidade que chama Munda. E nessa cidade existe um terreno elevado, numa posição com um rio na frente, típico de tipo, estou aqui, venha me batalhar quando você quiser. Bem parecido com outras situações lá na Gália, em Georgóvia, Alícia. Tem vários terrenos que já exploramos que seguem nessa linha topográfica. E ele faz isso, pega todo o exército e se posiciona no topo do morro, altamente fortificado, e fala pro César, fala não, né? Mostra, agora é sua vez. E o César, já com um pouco menos de desvantagem, vai atrás dele. Porque ele sabe também que ele tá ali para ganhar, né? Ele não tá ali fugindo, não tá ali para ganhar tempo, ele tem que ganhar do Libianos e os filhos do Pompeu. Então ele vai, faz um... Bom, se posiciona imediatamente na frente aí do Libianos, mas do outro lado do rio, com mais ou menos 40 mil homens, se eu não me engano. Então ainda tá uma desvantagem para ele, né? Tá 70 versus 40, mais ou menos. Sim. E aí, nesse esquema de olhar um pro outro, o César aplica outro momento que é parte de uma experiência dele. Lembra que na segunda vez que esteve na Espanha, ele saiu lá da questão da enchente do rio, construindo barcos que eles tinham visto lá na Grã-Bretanha?
Eu Ah, falei disso no momento, talvez você não lembre especificamente. sim. Tá, Mas não. ele usou desse artefato para se dar bem na situação. Construiu Ok. barcos britânicos, por assim dizer, Uhum. para atravessar o rio. Depois, contra o Pompeu mesmo, ele usou de uma tática germânica e contra a cavalaria. Lembra de ter um cavaleiro e um soldado? Assim, eram 2 contra 1 cavaleiro. Então ele Tá. sempre estava sendo criativo nesse sentido ofensivo, né? De coisas que ele tinha visto em outro lugar O cara é o e, Kakashi. e usa. O que também, para entrar em méritos militares aqui, fez dele um dos grandes generais, se não o maior, porque ele se adaptava a tudo, né? Não teve uma situação, pelo menos até Sim. agora, que ele não conseguiu sair. E ele só conseguiu sair, ou conseguia sair, por causa de tudo que ele já tinha visto antes. Aham. Então essa flexibilidade dele vinha por causa da experiência. E agora eu duvido que você acerte que experiência prévia ele usou nessa situação contra o, o Libianos, que está no topo do morro. O Libiano tá no topo do morro. Qual foi a última vez que. Não, da última vez ele tava no topo do morro. Aham. Foi contra o Farnacés Fanfarrão. É. O que ele fez mesmo? Lembra por que eu chamei ele de Fanfarrão? Verdade. Porque ele. O César até achou que ele tava mentindo, porque ele foi pro ataque, né? Ele foi pra cima pro Aham. ataque. Sim. E o César falou: não vai atacar, o cara vai recuar, né? Burro. E ele foi. Aham. Exato. É, E nesse caso deu ruim pro Farnacas, né? Porque deu ele ruim, estava deu ruim. contra o exército romano Porra. lutando morro acima. Exato. Mas aí o que o César percebeu é que ele tinha um exército romano e os libianos é que tinha um monte de aliados espanhóis, os hispânicos, os celtas. Uhum. Então ele, e obviamente não quero falar por ele, né? Mas o contexto dá a entender de que ele sabia que mesmo lutando morro acima, ele teria vantagem e que o libiano jamais esperaria que ele fosse lutar morro acima, porque ele não esperava isso lá com o Farnaces, né? Sim. Então é exatamente isso que ele faz. Ele atravessa os homens do rio e começa aí. E o libianos olha, não acredita no que tá vendo, ele continua subindo, continua Sim. subindo. Mas não é possível, esse cara vai parar. É. E chega no momento em que tem também um coelho na cartola, que não só o César tem um exército com veteranos dele, né? Não são todos veteranos, mas ainda tem veteranos, incluindo a 10ª Legião, que era a favorita dele. Sim. Que quanto mais você sobe o morro, menos espaço você dá pra cavalaria. Porque a cavalaria não faz muito em terreno inclinado. Uhum. Então isso, aí eu não sei, o Farnaces provavelmente não pensou nisso, até porque ele meio que foi no pulo do gato, né? Burro, né? Só foi, falou, É, vambora. mas o César se deu conta de que quanto mais pra cima do morro ele tivesse, menos a cavalaria do inimigo seria efetiva contra ele, porque eles não tinham como manobrar. Sim. Então, além da surpresa, ele limitava a cavalaria inimiga. E aí ele foi pra cima. Foi pra cima igual o Farnaces. Subiu o morro, atacou num terreno desfavorável, lutando pra cima. E aí o Libianos, em algum momento, falou: tá bom, não dá mais pra esperar. E foi para cima também. E aí teve um momento que me lembra muito o Hannibal versus os Escipios africanos. Hum, Que, segundo as fontes aí, não são muitas. Esse é um período que 99% das fontes tendem a ignorar. Até ok. porque não tem nada do César, não tem nada dos historiadores mais famosos lá, o Plutarco, como tem uma fonte e é meio duvidável ainda, mas de todas Sim. formas, o que é relatado é que não teve truques. Foi uma luta de boxe sem luva, Hum, igual o Hannibal e o Scipio lá. ok. Foi no mano a mano mesmo ali. A única surpresa, digamos assim, foi o César ir morra acima. Sim. Mas uma vez que eles entraram no embate, foi legião contra legião, foi cavalaria contra cavalaria, foi meio que estagnante assim. E eles entraram nesse embate aí no começo da manhã e já era, segundo essa única fonte aí, fim da tarde e ainda estavam ambas as forças lá, ambos os Ó, exércitos, sem dar muita vantagem nem para um lado nem para o outro. olha Foi só uma coisa ele. bem igual para igual. Sim.
E com o cansaço das tropas aí, talvez César subestimou a força do... Porque ele pensou, são um bando de espanhóis contra mim, eles Sim, vão cansar rápido, como tinha sido que é na Gália, Roma, pô. etc. Chegou no fim do dia, o César ficou com medo de que ia dar ruim pra ele, Hum, porque era too much, vamos dizer assim. Sim, Eles hora não tinham da conseguido... famosa retirada estratégica. Eles não tinham conseguido até aquela hora, já estava chegando no fim do dia. Sim, Como você retira estrategicamente o morro abaixo? é Isso complicado, né? Porque se for isso descer, o exército inimigo vai aproveitar o momento e é roleta. Isso foi o que o moletar os César caras. fez com o Farnáceas, efetivamente, né? Ele Hum, começou a retroceder quando sentiu a força romana sim. e já era. Então César, para evitar que o exército retrocedesse, ele, segundo essa fonte aí misteriosa, deu uma de herói. Desceu do cavalo, pegou um escudo, uma Olha, espada e ele foi para a linha de frente. olha. E aí tem relatos, né? Uma fonte eu vi falou que ele, enquanto fez isso, lançaram vários dardos nele e ele se defendeu com o escudo, como que Dardos? lanças, perdão. Ah, tá. Lançaram Ué, várias lanças. Sarabatana, né? Que projéteis, né? Projéteis, lanças. Ok. Lançaram, lançaram, sei lá, entre meia dúzia e uma dúzia de lanças que ele se defendeu com o escudo. Ou seja, Que imagina a isso, hein? cena de ele ali, ó, Pô, pegando as lanças no escudo e indo para cima dos inimigos. defesa tá em dia. E outros dizem que não, que ele só pegou o escudo e a espada e falou para os soldados, ó, hoje algo na linha de o seu destino é o mesmo que meu, Tem. celebraremos juntos ou morreremos juntos, como algo Hoje nesse estilo, jantaremos no inferno. ou na mesa do inimigo. É, E com esse espírito aí espartano, né, sim. entre aspas, ele foi para cima e isso fez com que os soldados se inspirassem Hum, e dessem aquele último gás ali, o sim. que fez com que o exército do libiano se assustasse e nesse susto eles retrocederam um pouco e fez com que o próprio Libiano tivesse que descer do cavalo e ajudar também pessoalmente esse flanco aí que tinha levado esse susto. E Ok. quando o Libianos desceu do cavalo e foi ajudar esse flanco aí, vamos dizer o flanco esquerdo, vai, só para ter uma Sim. figura na mente. O Uhum. flanco direito pensou que o Libianos estava retrocedendo. Ah, Então, quando eles pensaram isso, eles vacilaram. E no que eles vacilaram, a cavalaria do César aproveita. penetrou e envelopou. E não, Parabéns. E aí, um detalhe, eles não enveloparam como toda a linha de frente, como eles Sim. penetraram, mas eles foram diretamente no flanco onde o Libianos estava. Hum, E o que eles fizeram foi pegar o Libianos pelas costas. Caraca. E aí o Libianos Tá, chega ao eles seu deram a fim. volta e foram direto Isso. nele. Foram Tá. direto nele. E aí sim, mataram o Libianos. E aí, Eita, com o nós. general realmente morto Aí já era, né? e parte da cavalaria do César nas costas, né? É. É. Pegou a rainha e Aí, acabou o jogo. aí sabemos, né, o que acontece. Né, flanqueado, envelopado, general morto. Dedo. Victory. Vou, Victory. vou só te dar os dados. 30.000 mortos do lado dos libianos, Tá, 1.000 bem. mortos do lado do César. Nossa! Quanto que ele tinha 30 mil, não era que você falou mais ou menos? O César tinha entre Não, 30 e o César 40. no. Os libianos, 70. 70. Ah, então 70. ele é metade, tá de boa. Mas 30 para 1.000, né? Para 1.000. É. Acho Aí, que, ó. Tá bom, tá bom. acho que os soldados ainda estavam um pouco misericordiosos nessa época aí. Então, É. Mas bom, o ponto é, Libianos morreu, César pega o corpo dele e o enterra com todas as honras possíveis, porque era um claro. amigo, né? Os dois tinham a mesma idade, estavam juntos desde as Guerras Gálicas. Hum, Era uma coisa meio anime, assim, de sim, melhor amigo que virou inimigo. sim. E os Aqueles filhos do viraram Pom... Sasuke. e o filho do Pompeu, um foge e depois é capturado e decapitado. E um Uhum. outro foge também, mas ele foge pelo mar. E esse daí só é capturado 2 décadas depois. Mas 2 décadas depois? pelo César Augusto, não é nem o César. Mas Caralho, foi nadando até Cartago? mistérios da história, cara. Eu disse uma fonte só, e uma fonte bem assim, asteriscos. Hum, Mas o Libianos morreu, o filho do Pompeu morreu, e o César, agora sim, definitivamente vitorioso. Não tem mais nenhuma resistência sem pompeana. resistência.
É isso, É. hein? E ele faz Agora até pode um. voltar pra casa de novo. É aquele outro triunfo, só falta. Olha, você está um bom adivinhador hoje. Pelo amor de Deus, hein? Devia tirar aquele triunfo, fez o trabalho mal feito, tava a resistência lá ainda. Ai, ai. Mas ele não celebrou nada na Espanha, né? O triunfo foi na Ásia Menor, no Egito, nesses lugares Assim, aí não teve mais problema. A Espanha não foi celebrada em nada. ai, ai. Que é meio curioso, né? Porque eu pensei que ele celebraria o triunfo que o Catão não tinha dado, lá da primeira vez, lá do ano 60. Nossa, ele ia querer revogar isso. Nossa, Eu pelo amor pensei, de por Deus. que não? Porra, né? Isso aí seria se fosse aquele gordo safado lá. Qual que era o nome dele mesmo? O Crasso. Crasso. Isso aí faria se você. É, Isso aí ia cobrar. não sei, mas me parecia uma possibilidade. Mas a Tá Espanha ele não certo. tinha feito o triunfo, não. Se ele vai fazer ou não, eu vou deixar no mistério, porque não falaremos nesse episódio. Ok, Esse ok. episódio meio que termina por aqui mesmo, porque já estamos batendo quase na marca de 2 horas. E eu, E se continuar tematicamente. agora, ferrou. Exato, exato. Digamos apenas que sim, ele volta para Roma, mas é a última vez que ele volta para Roma. Agora foi pra ficar. É, é, Vai ficar até lá até o fim da vida agora. é isso aí mesmo, literalmente. Literalmente. E, Se bem, aposentar e ser feliz. uns detalhes adicionais aí sobre essa guerra da Espanha é que ele, depois de completar, de ganhar aí, ele faz um desfile. Não é um desfile, ele faz um passeio, assim como ele fez no Egito, lembrando o pessoal da Espanha quem mandava no pedaço. E nesse Ah, desfile aí tem uma pessoa que acompanha ele, que é um sobrinho dele, que a gente já falou o nome dele aqui, acho que umas 3 vezes hoje. hum, Mas essa é a primeira vez que o Otávio acompanha o César numa campanha. Ele foi chamado para fazer parte da campanha, mas ele chegou depois que o César tinha ganhado já ele chegou. ok. Porque alegadamente ele tinha ficado doente e ele foi de barco, não foi nem andando, é um preguiçoso. E o barco Caraca, chegou dele, depois. o barco dele virou, chegou depois. Mas o César alegadamente ainda se surpreendeu porque mesmo apesar da doença e do naufrágio, ele chegou Ele ainda. tá lá. Eu Então respeito. eu respeito. Aí começa a história de alguém que ficará importante. Qual que é o nome mesmo? Otávio. Otávio. Ah, Otávio? Esse daí mesmo. É porque na série tá lá todo É, episódio. então, a série trata ele com muito protagonismo nesse momento, né? Mas Ok. nas fontes ele Eu até começa, vou perguntar depois, no próximo episódio, provavelmente, sobre o provavelmente, Otávio e a relação dele com o com. Cezinha. Com o César. Bom, sim. Bom, Do começa aí. testamento e tal, enfim, quero ver. Começa aí o protagonismo dele na história do César. Ele leva ele para essa campanha, chega depois, mas chega. E juntos lá eles fazem essa parada aí de vitória e depois caminham juntos de volta para Roma. Então eles têm pelo menos um mês aí na velocidade do César para ficar conversando na estrada. Ok. Mas não chegamos nesse ponto de retorno ainda. Isso vai ficar pro próximo episódio. Nesse daqui fica simplesmente a contemplação aí de que a Guerra Civil agora acabou. Não querendo dar spoiler, mas essa é a última batalha do César. Sua carreira militar chega ao fim nessa batalha de Munda, é o nome da cidade que foi travada esse último embate. E aí ele consegue, militarmente falando, sua última vitória. Foi meio, eu falei, um boxe sem luva, mas ainda assim ilustrou toda essa questão dele aí de estratégia, criatividade, referência de outros combates, né? Sim. Como não queremos fazer os segundos de silêncio para ele ainda, mas militarmente falando, esse é o fim da nossa saga com o César. Aí, tá de Mais uma parabéns. pergunta aí para responder em jogo de trivia, né? Qual foi a última batalha de César? Batalha de Munda, Espanha, 45. Aí já tinha virado o ano já. 45. 45. E aí ele, de novo, militarmente falando, pode finalmente ficar em paz. Olha só. Agora vai O que, aposentar, morrer velhinho, feliz. o que ele não sabe, né? É que não será só uma paz militar, né? Será uma paz. Paz de espírito, de alma, de tudo. E bem, é isso. É isso.
Próximo capítulo, vamos explorar como César conseguiu essa outra paz aí. Paz eterna dele. E qual que foi realmente todas as intrigas, planejamentos, razões. Porque, bom, comparando com a série, né? Hoje a gente já viu que tudo que a gente falou hoje, o triunfo foi a única coisa que a série meio que fez bem. Sim. Em uma cena de 2 minutos. 30 segundos, nem isso. Só. Não, vai contando com a maquiagem, pintando a cara dele e tal, os cortes, deve dar uns 2 minutos mesmo, por aí. Não, deve dar uns 5, porque só o Verse morrendo lá dá 1 minuto dele fazendo várias caras. Enforcado, né? Pode que é bonito. Tem uns 5 minutos. Parabéns, a gente então, fez aqui. Em termos de em termos de série, isso foi o que deu pra aproveitar, além de algumas frases soltas aí por alguns personagens. Mas o próximo capítulo não, vai ter uma comparação quase que minuto a minuto. Se a série tivesse feito tudo na linha, né? Na linha do que as fontes demonstram. Sim. Então tem bastante material, provavelmente vai ser um episódio longo. E para que eu fale isso, realmente espere um episódio longo. Nossa senhora. Porque eu quero não só pegar a razão de que a conspiração foi feita, né, em primeiro lugar, porque não foi, assim, de novo, comparando com a série. Na série é meio que, de repente, o Brutus decidiu, né, que ele tem que morrer. Então, por isso que eu falei, eu fiquei até surpreso. Não é bem assim, não é bem assim. Foram meses até que o negócio, que a sopa começou a engrossar. E uma vez que engrossou também, bem diferente da série, nunca ficou claro como que ia acontecer e quando. Existiam várias possibilidades que implicavam em várias outras possibilidades, que no final, sim, virou o que a série mostra, mas para chegar até aquela última cena, tem muito chão, muita coisa para explorar. Então é isso, recomendo talvez assistir o último episódio da série antes de escutar o nosso último episódio, porque é realmente um período assim mais dramatizado de toda a história do César. Aí sim entra a obra do Shakespeare, entra infinitas adaptações de infinitas pessoas, como é o momento mais famoso da vida do César, né? Como todo mundo sabe o nome dele e como ele morreu. Então, sim, exato. Então, saber realmente no detalhe o que aconteceu, acho que vai ser divertido. Bom, é isso então. Nos vemos na continuação. E, diferente do nosso amigo William aqui, ouvintes, assistam os vídeos na referências para entender aí a questão de estratégia, de movimentação no terreno. Bom, vamos ver. Todas as vezes que eu vi foi muito bom. Aqui dessa vez eu não vi. Mas o próximo você vai ver os dois, né? O retrasado e esse. Aí, compensar. Boa, isso aí. Então, até mais. Até.